Quantas pessoas apreciam Deus pelas suas maravilhas, não é verdade? Foram beneficiadas pelo poder de Deus, foram curadas, foram libertas dos vícios, da vida errada. Mas, infelizmente, a obra de Deus não foi completa na sua vida. E como que nós sabemos que não foi completa e não está sendo feita a obra dentro da vida da pessoa? O que acontece com uma pessoa que não consegue ver o reino de Deus? Interessante essa pergunta, porque se ela vê o poder de Deus, ela vê os benefícios de Deus, por que ela não consegue ver o reino de Deus? Vamos saber hoje aqui. A Bíblia fala o seguinte: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Essa é a grande questão. Por que não vê o reino de Deus? O que está faltando para Nicodemos, que era um príncipe dos judeus, que era um fariseu, né? E observava Jesus, via que Jesus tinha sinais, que ele vinha da parte de Deus, mas mesmo assim ele não conseguia entender, ou seja, buscar a Deus de forma que ele nascesse de Deus, porque ele não via o reino de Deus. O que está faltando para Nicodemos? Eu quero que você pense. Vamos ver se você sabe a resposta. E nós vamos falar daqui a pouquinho. Enquanto isso, vamos a uma trilha e você pense daí do seu ladinho a resposta. Tá certo? Quantas pessoas eu tenho conversado, atendido, e que aparentemente é uma pessoa de Deus. Ela faz a obra, ela é uma obreira. Mas quando conversamos e ela descreve sobre a sua vida, vemos que a pessoa não está entendendo nada de Deus. Ela aprendeu a teoria, sabe falar a teoria, mas
a vida em si não mostra que conhece a Deus. E por quê? O que está de errado com essa pessoa? Pois é, infelizmente, muitas pessoas se enganam porque elas aprendem as coisas de Deus, mas não entendem sobre a sua própria alma, a sua necessidade de buscar a Deus. Por que ela não entende a sua alma, a sua necessidade? Porque, na verdade, no fundo, ela está observando as coisas do lado de fora. Ela está olhando para as coisas desse reino e não olha, não vê o reino de Deus, não consegue ver o reino de Deus. Ainda que ela ouve falar, fala desse reino, mas ela não sabe sobre esse reino. Ela não sabe porque ela não vive dentro desse reino. Ela não enxerga esse reino. Ela repete aquilo que ela já ouviu. Ou seja, Jesus respondeu para Nicodemos, que veio de noite falar com Jesus. Lembra? Ele falou: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, Nicodemos reconhecia que Jesus vinha da parte de Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ou seja, Nicodemos estava elogiando ao Senhor Jesus e Jesus falou uma verdade para Nicodemos que eu creio que ele não entendeu. Talvez aquela palavra ficou dentro dele, mas ele não entendeu naquele momento. Quer dizer, não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja que agora não está falando só sobre ver o reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Bem, se eu não consigo ver o reino de Deus, como é que eu vou entrar nesse reino? É ou não é verdade? O que faz eu ver o reino de Deus? O que acontece para que eu deseje ver o reino de Deus, desejar esse reino de Deus? Por exemplo, eu nasci na igreja, né? Eu estou desde pequena na Igreja Universal. Mas o que aconteceu? Mesmo assim, que eu nasci dentro da igreja, eu tinha que nascer de novo. Mas para eu nascer de novo, eu tinha que ver esse reino de Deus. Eu ouvia me ensinarem da fé, além da palavra de Deus que eu ouvia na igreja. E, no entanto, eu queria resolver os meus problemas. Meus problemas eram bem simples. Eu era vazia, eu não tinha nenhuma amizade na escola, eu queria ter amiga, eu queria ter uma vida assim, que eu diria melhor, né? Mas eu me sentia triste. Mas eu não olhava para aquela tristeza da minha alma, eu olhava para aquilo que estava faltando. A amizade, o namorado. Então, quando eu ia na igreja, aos domingos, nas quartas-feiras, até mesmo na sexta-feira, eu ia, no caso de domingo e quarta-feira, eu falava com Deus, até chorava, e na igreja eu sentia aquela emoção, eu chorava com a música, mas sabe o que acontecia comigo? Eu falava que amava Jesus, que eu queria servir a Ele, talvez eu falava essas palavras, não me lembro, não recordo, mas que eu amava a Ele e tal.
Mas sabe o que era, na verdade? No fundo, no fundo, sexta-feira era o pior dia da semana para mim. E segunda-feira era o melhor dia. Por quê? Porque segunda-feira iria iniciar a semana na escola. E sexta ia ser o dia onde sábado e domingo eu não ia ver o rapaz que eu estava paquerando. Né? Aquele namoro platônico, né? Que você olha de longe. Então, e aí eu vivia assim. Domingo eu chorava, toma minha vida, eu quero te servir. Mas, na realidade, eu amava a minha vida. Eu amava o rapaz. Eu gostava daquele rapaz. Eu me amargurava porque eu não tinha aquele rapaz. Né? Então, eu não conseguia ver o reino de Deus. Eu ouvia falar, mas eu não desejava entrar nesse reino porque o reino desse mundo era o que eu visualizava, era o que eu apreciava, era o que eu queria. Então, não fazia sentido, assim como Nicodemos não podia nascer de novo, porque ele via apenas as coisas terrenas, aquilo que estava faltando, a sua família, a sua vida, aqui na terra, mas não a sua alma. E é isso que eu gostaria de chamar a sua atenção. Quer dizer, a pessoa pode nem ver o reino de Deus. No caso, Nicodemos nem conseguia ver o reino de Deus, porque ele curtia as coisas desse mundo. Assim como eu, naquela altura, muito jovem na igreja, foi criado na igreja, ouvindo a verdade, sabendo o que é verdade, mas curtindo as coisas desse mundo. Enquanto isso, claro, não tem como eu buscar a Deus, porque eu olho para esse mundo. Será que você, ouvinte, está dessa maneira? Você tem buscado a Deus? Tem falado coisas ali na sua oração, mas você não conhece a Deus. Você fala coisas assim que até bonitas para Deus, que parece que você conhece a Deus, que você tem as boas intenções de servir a Ele, mas no fundo, quando volta o natural, no seu dia a dia, na sua casa, na sua família, no seu trabalho ou na escola, você curte o que esse mundo te diz, esse reino que você enxerga. Você gosta. Então, você não consegue entender nem ver o reino de Deus. Na segunda-feira eu vou falar sobre entrar no reino de Deus.